Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai ver um caso especial de isomeria espacial, que é a isomeria geométrica. Antes disso, vamos lembrar o que é isomeria? Então vamos lá. A isomeria ocorre quando há dois ou mais compostos que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, são formados pelos mesmos átomos e na mesma quantidade, mas se diferenciam na estrutura. O que quer dizer isso? Que os isômeros, eles possuem a mesma fórmula molecular, porém forma estrutural diferente. E essa forma estrutural, ela pode ser diferente tanto no plano como espacialmente. Por isso que a gente tem dois tipos de isomeria. A gente tem isomeria plana e tem isomeria espacial. A plana pode ser de posição, cadeia, metameria, função e tautomeria, e a espacial, geométrica e ótica. Então, olha esses dois compostos aqui, ó. Esses dois primeiros aqui, ó, eles têm a mesma forma molecular, porém forma estrutural diferente. E aqui o que acontece, gente? Eles têm nomes diferentes. Olha, esse daqui é o metox metano, que é um éter, certo? E esse daqui é o etanol. Qual é a diferença de um para o outro? É a função, por isso que eles são isômeros de função, ok? Nesse daqui agora, olha, C3H6, esses dois aqui têm estrutura diferente, mesma forma molecular. Esse daqui é o propeno, certo? Met, et, prop. E esse aqui é o ciclopropano. Propano, certo? Então, se eles têm nomes diferentes, de cara eles já são compostos diferentes, ok? O problema é quando ele apresentar o mesmo nome, certo? E aí a gente tem que ver se espacialmente eles são diferentes. Então, por exemplo, isomeria geométrica. O que é isomeria geométrica? Vamos primeiro classificar a isomeria geométrica para quando a cadeia for aberta. Então, olha só. Possui ao menos uma dupla ligação entre carbonos. Então, tá aqui, ó, uma dupla ligação. Segundo, cada carbono da dupla ligação deve possuir seus ligantes diferentes entre si, ou seja, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Agora, veja bem, R1 pode ser igual a R3? Pode, certo? O que tem R2 pode ser igual a R4? Pode. O que tem que ser diferente são os ligantes daquele carbono, ok? Aí você deve estar perguntando, por que a dupla ligação? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu tenha esse composto aqui, ó, C, Cl, Cl, H e completo aqui com hidrogênio, né? Qual é o nome desse composto? Esse composto é o 1,2-dicloro, certo? Dicloro etano. Agora eu vou fazer outro composto aqui, C, H, Cl, C, Cl e vou completar com hidrogênio. Qual o nome desse composto? 1,2-dicloro etano. Professora, mas eles são diferentes. Um cloro, dois cloros estão para cima e o outro está um para cima e o outro para baixo. Inclusive, eu montei aqui a estrutura para vocês verem. Olha, aqui eu tenho um composto, olha, onde o cloro está em cima e o outro está embaixo, certo? E aqui eu tenho onde os dois cloros estão em cima, aqui em cima, ok? Então, será que esses dois cloros, espacialmente, porque aqui, ó, eu botei meus carbonos tetraédricos, não é isso? Ângulo 109 graus, 28 minutos, carbono sp3, ok? Será que esses dois compostos são diferentes? Professora, mas dá para girar? Vamos ver, ó. Se eu pegar esse composto e girar esse carbono, eu obtive o outro composto, então tá aqui, ok? Olha ele aqui, ó. Tá aqui direitinho. Aí, se eu pegar esse aqui, então, se eu girar esse carbono, eu obtenho aquele outro. Então, na realidade, esses carbonos não têm forma estrutural espacial diferente. Na realidade, esses dois compostos, eles são o quê? Iguais, porque eles têm o mesmo nome e a estrutura espacial é o quê? É a mesma, ok? Agora, vamos supor que eu tenho esse composto aqui agora, ok? Quem é ele? O buteno 2, ou buteno 2-eno.
Quando a gente vai montar a fórmula plana dele, a gente não coloca assim, ó, CH3, CH, vou fazer mais direitinho aqui, ó, peraí, CH3, sai ligaçãozinha, CH3, CH dupla, CH3. Então, todos os dois têm essa mesma fórmula, não é isso? 1, 2, 3, 4. Essa mesma fórmula estrutural plana. Tanto que se eu der o nome desse aqui, é o butém 2N. E o nome daquele lá, ó, butém 2Eno. E aquele lá, butém 2Eno. Igual esse daqui. Só que o seguinte, ele tem a dupla ligação, não tem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar os carbonos da dupla, ok? Fixei aqui. Aí, escrevi os dois carbonos da dupla aqui. Aí, depois, como o carbono é de hibridação sp2, eu sei que a geometria dele é trigonal. Então, eu venho aqui, ó, coloco o primeiro ligante, que é o CH3, ligo aqui, e o outro ligante é o hidrogênio, ligo aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o outro carbono. E vou montar agora, ó, com os dois hidrogênios para baixo e aqui os dois hidrogênios ao contrário. Então, veja bem, gente. Eu montei aqui os carbonos trigonais com os ligantes. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui agora, eu tenho os dois grupos CH3 em cima, os dois grupos de hidrogênio, né? Os dois átomos de hidrogênio para baixo. E aqui, nesse daqui, eu tenho os átomos de hidrogênio invertidos, tá vendo? Um tá para baixo e o outro aqui tá para cima. Professora, mas aí não é só girar que nem a gente fez com outro composto? Agora, olha só, gente. Eu vou tentar girar esse composto. Consigo? Não consigo. Por quê? Você tá vendo aqui que no meio eu tenho uma ligação π, bem aqui no meio, ó. E essa ligação π não permite que eu rotacione os meus carbonos igual eu tinha quando o carbono era tetraédrico, ó, que eu conseguia rotacionar meus átomos de carbono. Então, essa estrutura aqui, ó, ela é fixa. Eu não consigo agora colocar esses meus hidrogênios, esses meus grupos CH3 invertidos, ó. Olha lá, eles são fixos. Então, significa que são estruturas diferentes, tanto que eles têm propriedades químicas e físicas completamente diferentes uma da outra, ok? Então, gente, e como é que a gente vai, então, diferenciar na nomenclatura quem é um, quem é o outro? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai destacar na sua estrutura espacial que você fez aqui, os ligantes que têm menor número atômico. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Entre CH3 e H, quem tem menor número atômico? O H. Entre CH3 e H, quem tem o menor? Não é H? Todos os dois hidrogênios, eles não estão no mesmo plano. Então, a gente diz que esse aqui é o isômero cis. Então, o nome desse composto é o cis-butém 2-eno. Tudo bem? Esse daqui agora, ó. Quem tem o menor número atômico? Hidrogênio e hidrogênio, ok? Entre os ligantes aqui. Então, eles não estão em planos opostos, tá vendo? Um tá em cima e o outro tá no plano de baixo e o outro tá no plano de cima. Então, aqui é o isômero trans. Porque se os compostos, gente, eles são diferentes, eles têm que ter nomenclaturas diferentes, tudo bem? Só que a gente aprendeu a ver só na estrutura plana, não é isso? E aqui, ó, a gente tem na estrutura espacial. Então, tem dupla ligação, você tem que ir lá ver se, além da dupla ligação, os ligantes de cada um dos carbonos são diferentes. Aí, olha só, gente. O que você tem que tomar cuidado, por exemplo, numa estrutura dessa forma aqui? Vamos ver, 2 de cloropropeno. Vamos ver primeiro se ele tem isomeria geométrica. Primeira condição, ele não tem aqui, ó, uma dupla ligação? Então, ok. Olha o carbono alfa aqui, que agora eu já diferenciei. Qual ligante? CH3 e Cl são diferentes. E aqui, no carbono beta, cloro e hidrogênio também são diferentes, ok? Então, eu quero ver se qual desses compostos aqui, qual é o cis e qual é o trans. Então, qual é a regra? A gente vai destacar aquele que tem menor número atômico entre esses dois ligantes. Então, olha só.
entre o CH3 e o cloro. O número atômico do cloro é 17. Do carbono é 12. 12 com mais 3 dá 15. Então, o menor aqui, ó, é o CH3, ok? Agora, olha aqui, entre cloro e hidrogênio. Qual é o menor aqui? É o hidrogênio. Tá vendo que eles são opostos? Então, significa que esse aqui é o isômero quê? Trans. Tudo bem? Certo? Então, você não pode ver, por exemplo, pelo cloro. Aqui não. Porque eu posso pegar um aqui, ó, menor que o cloro ou maior que o cloro e o cloro ser o meu grupo ligante, ok? Olha esse aqui agora, ó. Entre esse daqui. Entre esses dois aqui, qual é o menor? É o CH3. E aqui, qual é o menor? É o H, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho o isômero o quê? Cis. Então, cis, 1,2 de cloropropeno e cis e trans, 1,2 de cloropropeno. Então, você tem que colocar, gente, aquele que seja o menor, tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que aqui, ao invés do hidrogênio, eu coloque, sei lá, um grupo maior, CH3, CH2. Aí o cloro passa a ser menor. Aí ele vira o trans. E não é porque o cloro, os dois cloros estão do mesmo lado. São os dois grupos de menor número atômico, ok? Agora, olha só que interessante que dentro da isomeria cis-trans, eu tenho outra classificação também. Essa isomeria que é chamada de E e Z. E significa opostos. Vamos botar aqui. O E significa que esse nome aqui, gente, é um nome em alemão. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Esse nome é em alemão. E o E significa juntos. E o Z significa opostos. Esse nome todo aqui em alemão aqui significa juntos, e todo esse nomão aqui significa opostos, tudo bem? Quando é que ele ocorre isso? Quando os 4 ligantes são diferentes. Ou seja, ó, R1 diferente de R2, R3 é diferente de R4, certo? Então, eles são chamados de E e Z. E quando eles estão juntos, como se ele fosse o cis, e o Z como se fosse opostos, que nem era o trans, certo? Então, olha, entre flúor e bromo, lembra da família 7A ou grupo 17? Eu tenho lá, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, não é isso? Então, entre flúor e bromo, quem tem o menor número atômico? O flúor. Então, eu vou lá, vou colocar outra cor aqui. É o flúor. Entre o cloro e o iodo, quem tem menor número atômico? O cloro. Então, esse ele seria o cis. O cis, que também é chamado de quê? De E. Tudo bem? Aí ele vai perguntar assim, ó. Ah, professora, mas não basta saber o cis e o trans? Sim, mas ele pode perguntar aqui, ó. Qual é o E e qual é o Z? Aí você já não pode dizer. Por quê? Porque os ligantes aqui, eles são o quê? Eles são iguais, eles têm ligantes iguais. Nem esse daqui poderia, ó. Porque esse aqui tem esse cloro e esse cloro aqui que são iguais. Você só pode dizer que além de cis trans, ele é E e Z, se todos os ligantes forem diferentes. Tudo bem, gente? Bom, e se eu tiver uma cadeia fechada? Então, vamos lá. Em um ciclo, não há obrigatoriedade de insaturação. Então, a condição para que um ciclo passe a apresentar isomeria geométrica é possuir ao menos 2 carbonos no ciclo, cada um tendo seus 2 ligantes diferentes entre si. Então, a dupla ligação é obrigatória na cadeia aberta. Na cadeia fechada, você não tem a dupla ligação. Basta que os ligantes sejam de 2 carbonos sejam diferentes. Então, olha esse daqui, ó. Esse daqui. Quem é o menor? Esse e esse. Esse e esse. Vamos dar o nome? 1, 2, 1, 2, não é isso? Carbono 1, carbono 2, dicloro, ciclopropano. Não é isso o nome dos dois aqui? 1, 2 diclorociclopropano, mesma coisa desse, ó. 1, 2 dicloro ciclopropano. Não é isso? Então, vamos lá. Como é que a gente vai diferenciar? Ó, tá vendo que esses dois aqui tá no mesmo lado?
Então, esse aqui é o cis e esse aqui é o trans. Tudo bem? Opa, aqui minha imagem ficou aqui, mas é o mesmo nome, tudo bem? 1,2 de cloropropano. Aí você pergunta, professora, mas o que isso aí é? Qual a aplicação dessa isomeria cis-trans, né? Para que a gente estuda? E aonde é aplicado isso? Isso é usado muito, gente, na indústria farmacêutica. Olha, veja bem. Os remédios de quimioterapia, hoje em dia, eles têm, eles têm sido cada vez mais específicos. E específicos em quê? Principalmente nessa isomeria cis-trans. Como é que eu acho os remédios quimioterápicos? Ele age impedindo, certo? Ou destruindo as células que têm, como se faz? Duplicação acelerada. Então, quando você toma, antigamente, quando você tomava um remédio quimioterápico, tudo que tinha muita divisão celular, o remédio destruía. Então, cai cabelo, unha, a pessoa fica anêmica, certo? Porque são células que se dividem muito rápido. Hoje em dia, os remédios quimioterápicos, eles são mais específicos, certo? Por quê? Porque ele vai atingir só um tipo de célula. Mas como ele vai atingir só aquele tipo de célula? Ele vai lá no DNA da célula. Olha só, você não tem lá a hélice de DNA que você tem ali? Se você toma um isômero, um remédio quimioterápico cis, o que vai acontecer? Olha, vamos supor que eu tenho esse isômero cis aqui, ó. Ó, eu tenho esse daqui, aí ele tem o cis e esse aqui é o trans. Vamos desenhar ele assim, tudo bem? Se você usa o cis, olha só o que ele vai fazer. Tem a molécula aqui de DNA, concorda? O cis, gente, ele vai se prender, ó, na molécula de DNA dessa célula específica, impedindo a sua duplicação. Agora, se você coloca o trans, ó, o que vai acontecer? Ele não consegue. Por quê? Porque vai ficar um para cá, um aqui e o outro para cá. Então, ele não acopla na molécula de DNA igual o isômero cis. Por isso que os remédios quimioterápicos, eles estão sendo cada vez mais o quê? Mais específicos. Porque você tem algumas células de alguns tipos de cânceres que você já ataca apenas aquela célula e não precisa já atacar o total. Claro que isso depende da agressividade e o tipo de células cancerígenas que o paciente tem, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fiquem com Deus.